E aí, pessoal? Depois de 6 anos, estamos aqui novamente, hein? E aí, Danilão, 6 anos se passou, Muita tantas coisa histórias mudou. mudou, e hoje nós estamos aqui para fazer um Remember da época do Duelos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. A gente foi praticamente os pioneiros lá uns 6 anos atrás, falando desse mundo hoje aqui do podcast, né, Danilão? Exatamente. Hoje é natural, né? O mundo conhece o podcast. Hoje as pessoas. Eu acho que o adolescente ali nem sabe o que é a vida sem o podcast, né? Mas na nossa época não era bem assim, né? Saímos lá inventando negócio lá, bem na época da pandemia, falar um pouquinho, como a gente falou aqui do relembrar um pouquinho aí essa história que a gente tem bastante orgulho de falar, o que aconteceu nesse período. A pandemia parou tudo, então não tinha nada, as empresas fechadas, o comércio fechado, as igrejas fechadas. Tudo E por que fechou. falando da igreja? Porque começou exatamente na igreja, né, Danilão? Sim. Nós começamos a falar, e agora, o que a gente faz, né? Que foi um período assim totalmente obscuro, que ninguém sabia o que ia acontecer, que foi totalmente pegou de surpresas, e as empresas pararam. E nós dentro da igreja começamos a falar entre nós empresários e prestadores de serviço, o que íamos fazer? E foi quando começamos a ter essa ideia dessa conversa lá na igreja. Fala um pouquinho mais como que foi aí. Se a gente parar pra pensar, né? Foi um susto pra geral, né? Não teve um negócio que não tomou susto, né? Principalmente o seu, né? Na, Que depende das pessoas ir até a sua loja, de ver, né? De fazer a coisa acontecer. E eu lembro que a gente começou a conversar, né? Como que a gente poderia ajudar as pessoas a ter o seu sustento, né? Não perder aquilo que elas tinham construído. Como dar voz, como dar visibilidade, né? E lembro também que, na época, o pastor Ismael nos deu a oportunidade de usar a estrutura da igreja, de e usar liberdade, e né? liberdade para construir algo que, como você mesmo disse, não era algo comum, né? A gente não sabia muito bem como construir isso, o que fazer, como a gente ia fazer, né? Até você estava falando sobre o nome, né? A gente estava batendo um papo aqui. E eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o nome quando surgiu. Você lembra bem? Praticamente. A gente começou a história, como você falou, né? Foi bem nessa parte da pandemia. Algumas empresas faziam aqui meu merchan também, né? O Danilo falou do meu segmento. A gente não pode perder a oportunidade. Eu sou o Laércio, né? Vamos se apresentar primeiro, né? Antes de começar melhor, qualquer né? história, a gente também se apresentar. Eu sou o Laércio Cordeiro, sou sócio proprietário do Grupo Casiarte, que é especializado em imóveis planejados, onde nós temos 3 lojas aqui em Suzano. Aqui é porque nós estamos gravando em Suzano, por isso aqui em Suzano, para deixar bem claro. E também uma em Mogi, onde nós temos 3 lojas Rudiniques de planejados e uma Italínia também. Então nós somos o Grupo Casiarte, que já estamos aí há 17 anos, né, nesse mundo aqui do planejado. E nesse período ainda tem a minha esposa também, como você falou, que o meu segmento foi atingido, mas o dela, que é a Lindera Espaço Mulher, que é uma loja de aluguel de roupas para festa, noivas, madrinhas, deputado geral, eventos totalmente não tinha. Então, como todos os segmentos foi afetado. E assim, a gente ficou totalmente vendido do que fazer, como fazer. Então, e aí começou isso aqui da gente fazer um elo, uma corrente de ajuda, né? Que foi, acho que muitos então, que daí foi quando começou a surgir essa coisa do nome, foi vendo vários nomes. E até a Mari, tua esposa, que saiu com essa ideia maravilhosa, que a menina é fantástica, ela saiu com a ideia, mas a gente não é tipo uma corrente? Não, um elo entre a gente. Aí foi onde que surgiu, tanto que surgiu o Elos, que é um elo de empresários, de pessoas que viviam do seu próprio negócio ou de serviço, como fosse uma corrente de ajuda, um dando a mão pro outro, literalmente nesse período. Foi isso que aconteceu muito, que era a gente dando uma mão um pro outro. Tanto que ficou esse elos e com o símbolo ali no olho de um formato de corrente. Que aí surgiu, eu falei, nossa, quando vocês trouxeram para mim, eu achei que dali fantástico e que matou. Porque é exatamente isso que a gente precisa, né, hoje, né? É exatamente um dar a mão pro outro. Que a gente achar que a gente vai longe sozinho, não vai. A gente precisa um do outro, da gente estar se fortalecendo. Então isso aí, quando eu vi esse nome de elos com formato de corrente, eu falei, nossa, fantástico. Então, Já que você fez seu merchan, vou fazer o meu. Tem, e se apresenta também. Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Danilo Fernandes, CEO aqui da CETES Ambiental, onde a gente grava esse episódio de Remember, né?
e também CEO da empresa Orange Systems, né? Depois de 6 anos que a gente resolveu fazer esse episódio, né? Com muita alegria, e a gente quer que esse episódio seja um episódio que motive as pessoas, né? A não deixar. Talvez você fez algo que para você no passado poderia ser muito bom, mas você largou. Como a gente falou, né? Poxa vida, se a gente tivesse continuado, aonde a gente estaria hoje, né? Esse negócio de podcast ficou famoso, a gente nem sabia o que era podcast. Né? Aí a gente perdeu. Mas tá certo. Mas assim, não desista, sabe? Dá tempo de voltar. Talvez você fez algo muito legal no passado e você sabe fazer. Comece de novo. Eu acho que a intenção desse episódio, Laércio, é mostrar que se você sabe fazer e parou, volte a fazer. Se você é bom em alguma coisa, faça. Você tem uma frase que... Eu ia falar eu agora. Não vou deixar você falar, eu vou falar essa frase. Mas é minha. É sua e eu sempre uso ela. Eu sempre uso para cliente, fornecedor, amigos, onde eu tô, eu uso ela. E eu sempre destaco seu nome, eu dou crédito, tá bom? Ah, então tá bom. Melhor feito do que perfeito. O Laércio sempre fala isso pra mim, melhor feito que perfeito. E é verdade, cara, é verdade, sabe? Quanto tempo a gente vem conversando de fazer esse episódio de Remember, do que a gente construiu no passado, que ajudou muita gente, Laércio. Isso é muito importante destacar. Sim. Naquele período onde... Teve muitos testemunhos. Teve, cara. Eu acho que isso é um ponto muito bacana da gente destacar. Porque deu visibilidade para as pessoas aonde a loja dela estava fechada. Esse é um ponto muito legal, sabe? Foi um projeto, assim, que a gente... eu acredito que foi muito inspirado por Deus naquela época. Eu acredito também. E sempre, né, Danilo? Nossa vida sem Deus, não somos nada, né? Às vezes a gente acha que pode ser tanta coisa, mas se a gente não tiver Deus para não estar nos inspirando e colocando e dando saúde para a gente fazer as coisas acontecer, nada vai sair do papel, né? Bacana, Laércio. Agora, trazendo para o projeto como era, né? A pandemia, então, como a gente já iniciou falando, trouxe esse projeto para a gente, para poder divulgar as empresas. Você lembra muito bem como que era? Como que funcionava, quem que apresentava, você lembra do apresentador? Do apresentador eu lembro um pouquinho. Rapaz, esse apresentador Quem dava será trabalho porque ele falava muito. Você tinha um ponto, né? O ponto era a Mari gritando comigo lá de longe, fazendo sinal, dando a hora, tá no tempo. Aí eu pegava e falava assim, peraí que meu ponto tá me chamando. Fala aí, Mário, o que você... Lembra disso? Eu lembro claramente. E você lembra como que era a estrutura, como que a gente fazia isso? Eu lembro mesmo. Conta um pouco, pessoal. Uma baita estrutura, um negócio mega... porque agora eu lembrei, Danilo, da onde começou a ideia. Porque por causa da pandemia, os cultos começaram a ser gravados online. Foi. Entendeu? Acho que com um celular, acho que o pessoal fazia um celular e começou a fazer pro YouTube gravando ao vivo. Foi mesmo. Os cultos. Aí, através desse culto que a gente fazia ao vivo, por que a gente também não faz um projeto para os empresários da igreja? Empresário e prestador de serviço. Lembrado, foi isso mesmo. O pessoal estava parado, aí a gente pegava uma mesinha que era do púlpito. Eu acho que tem foto aqui. Você tem aí, tiver aí, vai colocando. Ou depois aí nos make-off, nos o pessoal da edição, cortes, né? O pessoal da edição. Vamos deixar pro pessoal da edição aí. O pessoal da edição ir fazendo os cortes. Nossa, você tinha um que legal. Olha, que estilo! Que estiloso. Meu Deus. Mas Jesus, assim. Deus é bom. Aí era uma mesinha que a gente colocava, eu ficava ali em pé com 2 cadeiras. Obviamente que também a gente respeitava muito a parte de saúde, né? Então tinha uma distância também. Sim. Entre os participantes. Aqui, ó. Olha eu e tu aí, ó. Eu e tu. Eu tava um pouquinho maior, né? Bem maiorzinho, hein? Até que o tempo foi generoso. Até que o tempo foi generoso. A gente, cara. Olha lá como que era. O púlpito, 2 cadeiras ali mais separadinhas. Também respeitando, né, esse espaço de distância também, né? Eu lembro foi muito importante. A gente só não usava máscara nessa época, nesse momento que só eu e você, todo mundo tava de máscara nessa época, era muito álcool em gel também, lembra? Muito. Mas não tinha ninguém, só tinha gente que era da equipe, os né? Os exames constantes também que se fazia, né? Também para ver se tava com Covid ou não, que isso é importante. Que é até interessante a gente falar sobre isso, né, Danilo? Não sei se você tem essa mesma percepção, mas conversando com vários parceiros assim, a gente fala... Nossa, é um negócio muito louco que aconteceu esse tempo da pandemia, que
meio que vai caindo um pouco no esquecimento, assim, também, né, do que aconteceu. Sim. Parece que é um negócio muito se tempo atrás, que se apaga um pouco da mente e foi um negócio muito esquisito, né? Acho que a juventude, assim, o pessoal mais novo, nem se você pegar a molecada aí de uns 15 anos, não sofreu tanto, assim, ficou mais em casa. Acho que é um pessoal um pouco mais experiente como o nosso, não mais velho, mais experientes, que sente muito esse impacto do que aconteceu. Mas eu vejo assim como foi um negócio muito estranho, que parece que passou assim e não tem a mesma gravidade hoje do pensamento do que foi. Você falar verdade. De lockdown, né? Hoje verdade. Não se fala tudo fechado, você sai nas ruas, parecia aqueles filmes lá dos... The Walking Dead, lá, esses negócios aí, que, meu, é negócio tenebroso, coisa de filme. E assim, eu falo que, por isso que eu falo, é muito importante a frase que o Danilo usou aqui, pessoal, da gente nunca desistir, de você sempre dar um passo a mais e fazer, não esperar o momento perfeito, né? Essa frase aqui de melhor feito do que perfeito, é de nunca esperar esse momento perfeito, porque na verdade, o momento perfeito, de estar tudo redondinho, nunca vai acontecer. Então muitas vezes é melhor você começar e ir aprimorando. E vai ter erros. Aqui a gente vai falar um monte de besteira aqui hoje, que talvez vocês vão achar que sim, outras vezes vai achar bom, outros não. E faz parte do negócio. E que dá essa continuidade, que é muito importante. Porque é isso que fez muita diferença, né, nesse período aqui, né? De nós empresários, a gente tem que ser resilientes. Acho que esse momento aí da pandemia, tudo que vem acontecendo, de tudo, nos mostrou quanto nós temos que ser resilientes. E uma coisa que foi pego assim tão de surpresa igual naquela época, a gente teve que ter uma resiliência muito grande. E dentro disso aqui, e no problema que aconteceu, nós nos reinventamos. Surgiu esse formato aqui de divulgação, onde nós divulgamos entre nós, um ajudando o outro, numa corrente, num elo, de um estar ajudando o outro, mas foi exatamente isso que acho que fez a diferença. Não sei se você tem essa mesma percepção, que é isso que eu acho que o empresário hoje, ele tem que ser muito mais resiliente do que até foi no passado. Tipo assim, você fazer as mesmas coisas que você fazia no passado antes de pandemia, acho que a gente vive dois mundos, né? Sim. Um antes de pandemia e outro pós-pandemia. Tanto que essa coisa de rede social, e-commerce e tudo mais cresceu muito pós-pandemia. Vocês têm essa minha visão? Quantos anos você já trabalha como empresário? Como empresário, eu estou há 17 anos como empresário. 17 anos. Estou indo para 18 anos como empresário. Mas eu já venho do mundo dos móveis, né? De fato, já venho do móveis há 33 anos. Já estou bem rodadinho no mundo dos planejados, dos móveis no geral, né? Planejados veio depois do Grupo Casa e Arte. Legal. E se você fosse realmente, já até pegando um gancho da sua experiência, que você falou sobre resiliência, né? Falou bastante sobre isso aqui agora. Talvez alguém que vai assistir a gente, ou quer empreender, quer começar a empreender, ou já é um empresário, mas nesse momento que a gente grava esse episódio, você sabe que é um momento difícil para o nosso país, financeiramente, de negócios. Estamos vivendo um período de guerra também que acaba trazendo assim, uma fumaça muito grande, né? Se você fosse falar assim, algo... Não sei se falaria uma dica, sabe? Mas com a sua experiência, o que você daria hoje, uma palavra assim, para alguém que às vezes está pensando até em desistir do negócio? Legal essa pergunta, e aí eu vou usar bem essa parte da experiência. Por quê? Eu entrei no mundo do comércio, não sendo um comerciante direto, mas vendendo comércio, num período onde a inflação do país estava na média de 40%. Tanto que um dos maiores investimentos que tinha era a poupança. Uhum. E assim, só para você ter uma ideia, eu trabalhava com móveis e a gente trabalhava com a tabela com preço a lápis. Caramba! Os mercados tinham uns negócios de dictadora que era todo dia trocando preço, o negócio subia tanto. Então, o que, se você falar aqui de conselho, não olhe para as dificuldades, porque elas sempre vão ter. As crises, elas sempre vão existir. E eu escutava, eu gosto dessas coisas, das frasezinhas prontas, que fala assim, e na crise tem duas situações, ou você chora, ou você vende lenço. A escolha é tua. Se você vai chorar, você tem motivo para chorar, ou senão você vai levantar a cabeça, achar soluções, ser resiliente, achar novas alternativas, porque desde que eu me entendo de gente, já estou rodadinho, já vou fazer 54 aí o mês que vem, e assim, desde que eu me entendo já nesse mundo de como trabalhador, no mundo de comércio, eu sempre vi falar de crises.
vou falar assim, até um exemplo, aí já vai bem antigo, porque ainda foi no meu tempo de escola, eu devia ter, acho que na média de uns 15 anos, que eu lembro daquele tempo do Collor, onde que prendeu o dinheiro de todo mundo. De todo mundo, Eu, muita gente eu, perdeu eu, dinheiro. eu lembro de uma cena assim, muito forte dos meus professores na escola, ainda estava no ensino médio, naquele tempo era ginásio, colégio, hoje é ensino médio, ensino não sei o quê. A gente vai ficando ultrapassado. Mas eu lembro bem, a gente ia, mas foi uma coisa muito assim que eu vi professores entrando na sala de aula, não conseguindo dar aula e chorando, porque o dinheiro tinha sido bloqueados e tudo mais, e assim não tinha dinheiro para nada. Então, assim, e superamos. É verdade. E superamos, passamos por cima. Infelizmente, teve aí que eu falo que a diferença dos que choram vem de lenço, teve muita gente que realmente desistiu, gente que desistiu da vida, né? Muito a parte de suicídios, entendeu? Né? Nesse período, foi um período bem crítico mesmo dentro do país. E a gente vê, então, eu falo, se a gente ficar olhando para a crise e para os problemas, a gente vai desistir. E é interessante o que você está falando, porque assim, ó, esse primeiro momento que você fala do Collor foi um momento muito difícil para o país, né? Eu era mais novo. Você recorda? Você devia ser bem... Eu era novo, você era bem mais novo ainda. Eu era praticamente um bebê, vamos dizer assim. Mas aí a gente entra na pandemia, que foi um período também que muitos não sabiam como fazer, muitos negócios fecharam e muitos continuaram. Então assim, se a gente olha para o que a gente vive hoje, então, podemos dizer que hoje está mais tranquilo então do que já foi um dia? Eu falo que cada fase é uma fase e cada momento é um momento. Eu tenho uma coisa que eu gosto de falar, que eu converso muitas vezes com uma equipe de vendas, né? Que venda assim, eu falo que é uma montanha-russa o mundo de venda, né? Sim. Tem meu sócio, o Fernando, que ele gosta de falar uma frase: tô rico, tô pobre. Tem um dia que você vendeu super bem, você bati minha meta toda, no outro dia você tá colado, você não vendeu nada, então assim. E assim, essa coisa de problema e de crise, eu falo que é cada um como tá vivendo. Eu falo assim, se você falar os seus problemas para mim, eu vou sentir um peso, mas não tão grande como você. Que você está vivendo ele, não sou eu que estou vivendo. Entendeu? Como se eu falar meus problemas para você, você fala assim, nossa, isso aí só nem é tudo isso. Nem é tudo, caramba. Entendeu? Então eu falo assim, essa coisa de problema, ele é muito grande para quem está vivendo. Então se a gente falar, é muito difícil para mim falar de quem viveu no tempo do Collor, porque eu não passei aquilo, eu era jovem, adolescente. Quem que teve o dinheiro preso lá e ficou falido, esse sim vai saber falar o que realmente foi o peso. A gente vai saber falar muito mais hoje do que nós vivemos na pandemia. Pô, eu trabalhei parecendo um criminoso. A gente ia para a loja, porque era proibido de você abrir, deu lockdown. A gente atendia cliente escondido. Se passava a polícia na frente da loja, você se escondia, apagava as luzes. Pra você ver assim, também muita gente não sabe disso. Mas a gente tinha essa sensação, marcava cliente, era isolado, a gente ia para um fundo, para um lugar também, sempre pensando também na saúde de todo mundo, mas você ia para um lugar isolado e meio que trabalhando escondido. A sensação era que você estava fazendo uma coisa totalmente errada e como criminoso. Então, quando a gente fala desse coisa assim, que momento é o mais difícil? É o momento que cada um vive. E de como que cada um encara esse momento difícil na sua vida, e não somente nessa parte empresarial ou profissional. Isso eu falo que a gente tem que carregar isso para a vida. Seja no momento de saúde, é na igreja, é no casamento, é com filhos, em tudo. Então cada um só sabe como passa. Agora sim, qual que é o seu foco? A gente gosta de brincar. Não foi combinado, tá? Mas o copo tá pela metade, certo? De água. Não sei se dá para ver aí. Ele tá meio cheio ou meio vazio? Tá meio vazio aí. Depende de como você olha. Para mim pode estar meio cheio. Boa. Então você vai dar o foco no meio cheio ou no foco no meio vazio? É como que você olha e como você encara isso. Sabe o que é interessante que você está falando até? Nesse mesmo período, 2020, na pandemia, você está falando em como você trabalhou como quase um bandido, né? A sensação era essa. Para mim foi o contrário. Para o meu negócio, eu trabalho com coleta de resíduos infectantes, perfuro-cortantes, para a área de saúde. Então não tinha como eu parar. E não tinha nem quem fizesse isso. Não tinha. Eu lembro... Era trabalhos essenciais. Perfeito. E assim, eu lembro de uma reunião muito clara, como se fosse hoje, com a minha equipe, de falar, ou a gente fecha as portas, ou a gente encara. Só que qual era o problema de encarar? Não era se ia faturar ou não ia faturar, se ia ganhar ou não ia ganhar. Era a vida. Era a vida. Porque pensa só, o motorista, o ajudante,
ele tinha que encarar de ir lá e meter a mão no saco de infectante com o quê? Contaminado com vírus. E se as pessoas pegavam no ar, Lars? No ar. No ar. Imagina, dentro dos ônibus. Imagina meu time indo lá e pôr a mão e pôr a cara lá, entendeu? Mesmo com o melhor CPI do mundo, os médicos estavam pegando, enfermeiro, todo mundo pegava. Não, e o pessoal dos hospitais pareciam que estavam os astronautas, né? Exatamente. Com aquelas super proteções e mesmo assim... Só que assim, ó, o nosso time, ele tinha certeza que aquilo estava contaminado. Você entendeu? Então assim, mas olha só que loucura e cai bem no que você está falando. Foi um dos anos que eu mais cresci como empresa. Mais cresci em faturamento. Uma desgraça no mundo inteiro e pra mim, falando de negócio, tá? Falando aqui de faturamento, falando de trabalho. Foi um dos anos que a gente bum, cara. Porque a indústria, ainda bem que eu tinha as duas áreas, né? Eu tinha a área industrial e a área de saúde. A indústria parou, porque todo mundo parou, e a área de saúde deu um boom ali. Só que o que é o mais incrível é a gente confiar em Deus. Saber que Deus nos guarda realmente. Deus tem nos que sustenta ser pela todos os dias. fé, né? Sabe por quê? Nesse período, nenhum dos meus motoristas, nenhum dos ajudantes, ninguém ficou doente. Olha que bênção. Ninguém. Eu lembro que um pouco mais pra frente a minha mãe, que nem trabalhava aqui dentro da empresa, ficava em casa, ficou doente. Meu irmão ficou doente, eu fiquei doente, meu pai, só que o pessoal que tava na linha de frente, ninguém, Lércio. Ninguém. Aí depois de uns 2, 3 anos já tinha vacina, aí o pessoal começou a ficar doente. Então, mas graças a Deus não foi nada... Mas aí, isso aí também serve de... Não sei se você vai sentir isso aqui, agora eu vou te fazer uma pergunta. E se isso também de repente faz uma diferença. Porque como eles sabiam que estavam lidando com uma coisa já muito perigosa, que era o trabalho de vocês, já era mexer com esse lixo hospitalar, que era mexer com coisas contaminadas, a precaução e a segurança, ela não era muito maior? Era muito maior, com certeza. Entendeu? E por que eu tô querendo te perguntar isso? Porque eu tenho uma visão do seguinte, que quando a gente se prepara para alguma coisa, o resultado ele é muito melhor. Boa. Entendeu? Porque não tem seleção, se a gente faz a coisa meio de qualquer jeito, assim, ou não se dá o devido cuidado ou o devido zelo, eu acho que acaba acontecendo muito essa coisa de... Aí realmente você se contamina, aí realmente você é pego pela crise. Assim, porque pelo que você me falou aqui agora... E me fala um pouquinho na tua visão sobre isso aqui. Na pandemia, você se reinventou. Sim. E focou num segmento que estava funcionando. Entendeu? E você tem essa visão de que vocês não ficou preso ao problema? Com certeza. Entendeu? Porque se você ficasse só preso eu atendi indústria. Se você ficasse colado só na indústria, o que tinha acontecido com você? Fechado as portas. Totalmente. É encarar, né? Eu vejo assim, quando um problema vem, você precisa olhar ele, e às vezes até um pouco mais de fora, né? Porque a gente, às vezes, pega um problema e fica tão vidrado aqui no problema que a gente não consegue olhar um pouquinho, dar um passinho para trás, para olhar e falar assim, peraí, deixa eu ver melhor como eu posso ver, deixa eu ver de um outro ângulo, né? E nessa época da pandemia, eu acredito que muitos empresários se reinventaram, né? Porque você tem que dar um passo para trás e ver de uma outra forma como você pode fazer diferente. E para mim fez total sentido olhar para a área de saúde, que nem era o nosso mais... Ainda assim, a indústria hoje ainda dentro da CETES, ela é uma parte maior ainda da fatia do bolo, mas você começa a se reinventar no que você faz através do problema, né? Porque, vamos ser sinceros, quando tá tudo na calmaria, dificilmente você vai tomar uma ação que vai fazer você ter um pico de crescimento. Mas quando as coisas estão meio difíceis e o problema chega de verdade, é aí que mora a solução. Tem pandemia que fala no mundo popular, quando a água bate na nádegas. Não é na... Quando a água bate nas... Você tem que correr dobrado, então... E aí, é verdade, quando o mundo, a coisa está acontecendo tudo natural, assim, essa coisa do comodismo, você se acomoda. E assim, às vezes a gente é impulsionado a fazer algo novo e diferente quando aquilo que você está fazendo não está dando resultado. Até é muito legal isso que você falou de, às vezes a gente fica muito focado no problema e você não consegue ver soluções. Na antiga empresa que eu trabalhei no mundo de imóveis,
E tinha um supervisor meu que ele falava o seguinte, às vezes a gente ia montar lojas, mudar loja, e sabe que é aquilo que trava o serviço, sua cabeça não rendia. E hoje eu falo isso muito com o meu pessoal de projetos, que às vezes fica assim, tem muitos momentos que você tem que sair, vai tomar um café, vai tomar uma água, sai. Por quê? Para tua mente ganhar oxigênio e você enxergar de fora. Eu fazia parte de gerente regional e visitava as lojas, e às vezes eu chegava e ficava do outro lado da rua, e olhando para a loja. Caramba. E conseguia enxergar coisas, às vezes, que o pessoal que estava ali, o gerente que estava na loja, os vendedores, não enxergava. Por quê? Ele estava vivendo dentro do problema. Dentro daquilo ali, e não conseguia enxergar, às vezes, algum tipo de soluções que, às vezes, você olhando de fora, você enxerga. Que a gente fala, é olhando de fora, é olhando de cima. Sai fora da caixa. A gente sai um pouquinho fora da caixa para enxergar o macro, em vez de ficar enxergando ali só aquela coisa do micro ali, ó, e ficar preso naquilo. E quando a gente olha para o macro, a gente começa a ver... Porque, na minha visão, não sei se você tem esse mesmo tipo de visão, a gente vive num mundo que o que dá ibope é as notícias ruins. Notícias boas, quando vão ser faladas, é coisa de segundos. São pequenos temas ali que não dá nenhuma manchete. O que dá manchete é notícia ruim. Hoje todo mundo quer saber o que lá da guerra, lá do Irã, o que está acontecendo, morreu quantos e tal. Vamos pegar aqui que esse final de semana aqui teve as finais dos campeonatos aí regionais, né? Não vai me falar de campeonato. Falando do meu Verdão, que foi campeão mais uma vez. A gente já nem comemorando mais, já tava vendo aqui. Mas aqui, ó, mas não é isso que eu quero dizer não, tá, pessoal? Já aproveitando o gancho. Mas o que eu quero falar aqui, ó, mas o assunto, eu tenho certeza que o assunto mais comentado no futebol nesse final de semana foi o quê? Foi a briga do Cruzeiro e Atlético. Entendeu? Mineiro. Porque você vê, é uma coisa negativa. É verdade. Que é o que dá o ibope. E a mesma coisa para o problema. Os problemas, as crises, as dificuldades, fica todo mundo muito preso nisso, focado nisso e não consegue enxergar as coisas boas. Entendeu? Isso, a gente vai para a parte de igreja, vai para dentro da casa, de famílias, e às vezes a gente não consegue enxergar as coisas lindas, maravilhosas que Deus nos proporciona. A gente fala, né, no Glória de nós cristãos, a gente fez aqui, dentro da igreja aqui com o pastor Ismael. Um beijo, pastor, te amamos. Beijo, pastor. Então, isso aqui pra gente é fundamental, e às vezes a gente não consegue enxergar o lado bom. E até dentro da igreja, você vê o pessoal reclamando por qualquer coisinha, dentro de casa. Então, sabe, a gente precisa focar nas coisas boas, e que elas existem, a natureza, tanta coisa maravilhosa que existe, mas a gente deixa às vezes passar despercebido, sem dar o devido valor. E sabe quando a gente vai dar valor? Quando? Quando a gente perde. Quando a gente perde, que a gente aí vai dar valor do que eu tinha, do que passou. E tanto que o que o povo vive muito hoje, né? Eu tenho essa visão, não sei se você também, a gente é muito saudosista, né? Aí começa a enxergar nos tempos passados, no meu tempo de infância, mas aí, por quê? Quando a gente olha para trás, a gente olha para as partes boas. Quando a gente olha para o presente, só olha mais para as partes negativas, para as dificuldades, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta, Danilão. Nesse tempo aqui, nesses 6 anos, eu sei que muita coisa se transformou na tua vida, principalmente empresarial, o teu crescimento, mas não vou falar dessa parte aqui agora. Queria que você falasse aqui do grande presente que você teve dentro desses 6 anos aqui, que foi os teus filhos gêmeos, que veio nesse período. Que nessa época aqui, eles não existia. Tava longe de existir ainda, Tava. Você sabe que para mim, família é... Eu tenho um lema comigo, e eu sempre digo que família prospera. Eu não acho que... Não tem outra forma para mim de prosperar se você não viver em família. Uma casa conturbada, uma casa onde não é edificada, uma casa onde não há paz e harmonia, pode ter certeza. Dificilmente um empresário vai conseguir prosperar. E prosperar não quer dizer só ter um faturamento muito bom, ter uma margem muito legal. Não é só sobre dinheiro, Lars. Você sabe muito bem disso. Você está aí há muito tempo, como você disse, vai fazer 17 anos, né, empreendendo. Se você não tem uma parceria dentro de casa que você possa contar de verdade e chegar em casa e poder descansar de verdade, não vai para frente.
A chance disso quebrar, e se você for olhar os números, mais de 80% das empresas quebram em menos de 10 anos. Se abrir um CNPJ hoje, a chance de ela quebrar é muito maior. Grande. E qual que é o grande problema que eu vejo? É dentro de casa, muitas vezes. Dentro de casa tem um grande problema, porque às vezes não tem um apoio, às vezes o empresário ele põe na cabeça que ele precisa ganhar dinheiro, de tudo, custa o que custar. E às vezes custa muito, custa a família dele. E Deus foi tão bom comigo. Nessa época que a gente começou o projeto, né, eu não tinha filhos, né, e eu também era impossibilitado de ter filhos. E aí a gente descobriu também que a minha esposa também não poderia ter. Então foi um grande milagre. Essa história é maravilhosa. Deus nos presenteou com a Melissa, com o Henrique, né? E assim, para mim foi um grande milagre, foi o maior milagre da minha vida. E eu carrego eles aqui, eu falo que carrego eles todo dia comigo aqui, ó. Pezinho de cada um aqui, quando nasceu. Mas eu me inspiro muito neles para fazer a coisa acontecer, sabe? Eu falo que saio todo dia. E a gente tem um lema de falar para eles que o papai sai de casa para ajudar as pessoas. Esse é o lema que a gente fala lá em casa, que eu saio de casa para poder ajudar o próximo. E é uma grande verdade, Lércio. Quando a gente sai de casa, a gente não sai lá para vender algo só, a gente sai para fazer o bem. Porque quando você vende um produto e você já me vendeu, me parcelou lá em 24 meses... A cozinha lá... É o Diniz lá. Só que você lembra muito bem quando a Mari entrou na sua loja, a gente fechou o negócio, o que ela falou pra você, não sei se você lembra, é a realização de um sonho. Sim. Então, você estava nos ajudando, sabe? Porque às vezes a gente normatiza demais, é muito normal pra gente falar assim, não, é só um celular, é só um móvel, sabe? Cara, é o sonho da pessoa às vezes, e você não sabe, você lidar muito com isso. Então, assim, o fato de sair de casa, poder ter uma família bem estruturada, firmada em Deus, cara, a chance de você avançar, de você crescer, das coisas dar certo, é 100%. Eu não vejo que tem como dar errado, né? Você, estando debaixo da graça de Deus, você tendo uma família estruturada, trabalhando em prol da sua família, em prol de fazer a coisa acontecer, pode ser o vento que for, não cai. Que você está firmado numa rocha. A primeira rocha é a Cristo. Depois é a sua família ali bem estruturada. Agora, se a sua casa está desordenada, a chance é que tudo vai mal é muito grande. Muito grande. Desculpa ter a liberdade de falar, se sinta à vontade, porque eu lembro muito bem do dia do testemunho de vocês na igreja, falando que vocês estavam grávidos. E aquilo me marcou. E eu vou te falar por quê. Que para mim aquilo dali foi um exemplo de fé. Sabe? Porque além de tudo, eu falo assim, a gente tem nossa capacidade, mas se a gente não tiver fé, acho que tudo não acontece. Então, a partir da fé, você dá... A fé dá existência àquilo que não existe, né? Sim. Aquilo que não se vê. E eu lembro que vocês passaram nos procedimentos que já tinham dado errado, né? Assim, eu lembro que vocês falaram que era a última chance assim. Eu lembro muito bem vocês falando, eu lembro muito foi desse cartão, dia. Foi boleto, eu lembro de vocês falando muito bem. Tudo e não tinha Só mais que assim, eu acho que se eu não estiver enganado, quando vocês deram o testemunho, vocês tinham que estar com 1 ou 2 meses de grávidos. Sim. Não foi isso? Já tava. E vocês falaram com uma fé tão grande, eu falei, nossa... Esse passagem, porque quando se fala da gravidez, essas coisas, todo mundo quer falar depois dos 3 meses. Porque meio que assim. E eu vi vocês com uma fé tão grande que não tinha nem 2 meses ainda. E aqui dali vocês falaram com um impacto tão grande, já dando vida que já eram os 2, que já eram gêmeos, que aqui dali ficou muito marcado pra mim. Entendeu? O que você legal, me diz dessa coisa aqui? Porque pra mim ali foi um exemplo de fé. De vocês terem realmente ali já ter dado vida e existência a algo que estava no embrião. Sim. Eu acho que a nossa vida, quando nós realmente andamos com Deus, Lércio, a gente costuma dividir em caixas, né? Aqui é o meu trabalho, aqui é minha família, aqui é meu lazer. Cara, a gente tem uma frase que eu não lembro quem fala, mas eu vejo muito Caio Carneiro, né? E ele fala sobre o jeito que você faz uma coisa, você faz tudo. Todos. Eu já participei de um curso também sobre isso, fala a mesma forma também. Então, assim, a nossa vida em fé com Deus
ela sempre foi baseada tanto para nossa vida dentro de casa, como família, mas para todas as outras coisas também, sabe? Então ver que o testemunho, ele realmente ajuda as pessoas a aumentar a sua fé, vamos dizer assim, isso me deixa muito feliz. Mas a nossa vida é baseada em Cristo. Então, quando a gente tem uma vida baseada em Cristo e fortificada nele, tudo que a gente faz é para realmente viver isso, sabe? Então, seja dentro da minha empresa, seja dentro da minha casa, seja com os meus colegas, meus amigos e aonde eu for, a minha ideia é ser quem eu sou. E quem eu sou transparece quem realmente eu creio. Eu creio em Cristo. Então, tudo que eu faço é da mesma forma. Então, eu fico muito feliz de saber que você... o que aconteceu com a gente afetou assim positivamente. Sim, foi muito marcante para mim. E para mim, eu fico muito feliz de ver meus filhos hoje... Ô tio, a raquete! Daqui a pouco tá jogando beat com a gente. Exatamente. Então, a gente joga beat. Eu ainda joguei, tô aprendendo, mas ele é o professor. Ô Lércio, agora puxando um pouco aqui, eu queria te fazer uma pergunta, né? Nessa época do Elos, quando a gente criou, você fomenta muito isso sobre network. Uhum. Você fala muito sobre network. E a ideia aqui do Elos aqui nessa época era gerar esse networking, porque através do networking a gente ia conseguir clientes, ia conseguir deixar o negócio de pé, né? Para você, o que é o network? Você vive muito isso? Você acha que isso dá resultado? Ou você acha que é só empresário conversando, batendo papo e cada um falando o que tem? O que você acha sobre network? Eu sou muito suspeito de falar do network, né, Danilo? Você sabe um pouquinho, já visitou comigo. Participo de alguns grupos de network. Aqui eu vou falar bem no geral aqui, porque eu participo do BNI. Legal. Quem não sabe, o BNI é um encontro de empresários, né? No caso nosso é cada um de um segmento, só para você ver no BNI que eu participo, que é o BNI Prisma. Beijão para todos aí do Prisma. Apesar que eu já fiz parte também do BNI Smart também, e é um encontro de empresários. Como que é esse encontro de empresários? Nesse caso, nós somos em 50 empresários lá no Prisma, cada um de um segmento. Então, e a filosofia, tem várias coisas assim, mas uma das filosofias lá é o Giver's Game. Você fala muito inglês não sei se está certo, mas é isso aqui, que é o ganhar contribuindo. Entendeu? Que o network, ele vem uma coisa muito sem interesse lá, inclusive lá não pode ter comissionamento. Bacana. Então, tipo aqui, se eu te indicar um cliente, a lei, Giver Game é a lei da retribuição, a lei da semeadura. Você vai meio que se sentir no desejo também, ou numa certa obrigação, de gerar também um cliente para mim também, de me indicar alguém que precise de imóveis, como eu vou gerar um contato para você que precise de lixo hospitalar. Exatamente. Entendeu? Então, o network era muito isso, e quando foi legal que você falar, porque quando a gente fez aqui, eu já participava, já estou há 11 anos participando do BNI. Caramba, então foi uma coisa que, inclusive, lá a gente levou um pessoal que era do BNI para falar de network. Não foi nesse episódio aqui não, mas... Não, esse aí já foi o pessoal da igreja. Foi. Mas teve a gente levou um pessoal lá também do BNI para falar exatamente sobre essa parte de network. Porque é exatamente essa coisa da corrente de um ajudando o outro, um referenciando o outro, um indicando o outro. Hoje eu participo do BNI, eu participo também do Boquio empresarial, também o Daniel. Também é um baita parceiro, Daniel Yoyag. Eu fiz o curso também do MBM, lá, a Adriana, lá no Top de Bola, você precisa ir lá conhecer também. Lá, que eu falo, só ali é uma faculdade de empresários. Mas se gera muito network. Então, onde tem essa coisa aqui de eventos, onde tem evento empresarial, eu gosto muito de participar. Porque eu falo que é nesse relacionamento que você tem com as pessoas, que as pessoas vão te conhecendo. Igual lá dentro do BNI tem uma coisa chamada 1 a 1. O que é esse 1 a 1? É mais ou menos aqui que eu estou aqui hoje, estou na sua empresa. A gente está gravando aqui dentro da CETES. Eu estou conhecendo a CETES. Isso me gera uma curva de confiança. Essa curva de confiança me faz eu conhecer a tua empresa e eu ter muito mais segurança de te indicar ou te referenciar para algum parceiro meu que eu conheço.
E no network tem uma coisa que fala, Danilo, que assim, que a gente está a 5 pessoas de quem você quer atingir. Como isso? Exemplo, vou te dar um exemplo que eu disse uma vez lá, foi muito engraçado, que aí o pessoal é muito legal, muito zoeiro também. Aí o pessoal pediu dinheiro, porque a gente chama, quando fala, a gente solicita as referências aos nossos encontros. Exemplo, que eu quisesse que me indicasse você, eu não te conhecesse, eu pego lá como referência, gente, eu queria meu pedido de referência, o Danilo da CETES. Então, tipo, dentro dali eu vou estar 5 pessoas de alguém que vai te conhecer e que vai chegar essa referência para mim. Aí uma vez fizeram uma brincadeira, o pessoal, eu queria Ana Hickman. Aí começou essa brincadeira de Ana Hickman lá e tal. Não acredito que alguém conhecia alguém da Record que chegou no Rodrigo Faro. Que isso? É muito louco. Então, ele fala assim, quanto mais específico você for no seu pedido de referência, na pessoa que você quer ter o contato, com certeza essa pessoa vai chegar até você. E diz que a gente está a 5 passos dessa pessoa que você quer atingir. E você vive alguém isso vai você porque há 11 anos, né? Você falou, né? 11 anos que eu tô. Porque qual que é o segredo do network? Quantas pessoas eu conheço que você não conhece? Muitas. E quantas você conhece que eu não conheço? Muitas. Agora imagine isso num mundo de 50 pessoas, de 50 empresários. Vou te indicar pro Flávio Augusto. Aí sim, hein? O cara tá forte, o cara tava fazendo o curso junto com o Flávio Augusto, Caio Carneiro. Eu vi lá e falei, nossa, esses 6 anos foi muito bem pra você, hein? O cara deu evoluída como profissional, empresário, parabéns. Então você acha que o network pro empresário, ele é fundamental ou mais um canal ali só? Eu gosto de falar muito aqui, pra mim ele é fundamental, só que assim, eu falo igual do Beni, falei aqui do Bokio, eu falo que tudo isso são ferramentas. Tá. Então, quanto mais ferramentas, mais probabilidade de negócio você vai ter. E o network é mais um. Igual, hoje eu vou falar assim, até o que a gente está fazendo aqui hoje. Não sei se tem alguma coisa a ver um pouco com a idade, mas eu sofro muito com a parte de redes sociais. Você não consegue ser constante. Não consigo. Uma coisa que eu quero fazer muito, ainda não consegui lançar, é uma parte de e-commerce. Não vejo que no meu produto, mas que eu posso ver outras coisas e lançar um e-commerce, entendeu? Então, não sei se eu fico um pouco travado. E hoje é Instagram, tudo isso aqui, cresceu-se muito. Eu falo que aí vem o pessoal mais jovem e atropela a gente com essa parte de redes digitais, né? No mundo digital. Então, eu falo que o network é uma ferramenta, o mundo digital, ele é uma ferramenta, mas não são as únicas. Sim. Então, eu falo assim, a gente não pode ficar preso e travado numa única ferramenta. Então, a gente tem que buscar alternativas, na minha visão, assim, você falou do network. Igual que a gente acabou de conversar aqui agora, acaba sendo uma rede de network que você está fazendo, mas, igual você falou aí do Flávio Augusto, do Caio Carneiro, é curso que você está fazendo. Sim. E o que você está fazendo? Buscando o quê? Conhecimento. Fala um pouquinho pra gente essa coisa da importância de buscar esse nível de conhecimento e estudar cada vez mais. Eu acredito que assim, Lércio, eu vejo assim que pra mim, né, foi muito importante e é muito importante buscar conhecimento, porque assim, quando você começa a fazer algo, você consegue rapidamente escalar ali e conseguir fazer uma empresa e fazer um produto vender ali, que é interessante pra gente é vender, né? Você consegue atingir um certo patamar. Só que a gente tem uma curva de crescimento, certo? Toda empresa tem uma curva de crescimento. Chega um determinado momento que se você não for buscar conhecimento, ajuda, fazer network para ver como que o vizinho está fazendo, entendeu? Quais são o que eu não estou fazendo no meu negócio que eu poderia estar fazendo. Porque assim, o seu negócio é diferente do meu. Sim. Mas você concorda que ainda é um negócio? Sim. A gestão, por mais que seja produtos diferentes, igual você tem um financeiro? Sim. Eu tenho um financeiro aqui. O que eu posso trocar de experiência com você e você comigo que pode ajudar uma empresa na outra? Você entendeu? Então assim, quando você vai sentar com pessoas que já venceram, já tem um modelo de negócio bem estruturado, entendeu? E você sentar para ouvir um Flávio Augusto, o cara fatura bilhões, né? O cara é bilionário. E um cara que saiu do zero, né? Um cara que saiu do zero. Então, assim, o que eu quero dizer com isso?
que ter a humildade de achar que assim, ó, ah não, do meu negócio eu manjo. Eu acho que é muito orgulho e muita prepotência, entendeu? Eu acho que o empresário precisa ser humilde. Por mais que você já atingiu certos patamares, você pode, pô, tá legal aqui. Se você quer continuar crescendo, e como a gente estava falando, né, o tempo muda, as coisas passam muito rápido. Quem não se atualiza fica para trás. Quem não busca conhecimento fica para trás. Se você pegar várias histórias de grandes empresas que tinha no passado no Brasil, você vai ver que já não existe mais. Esse dia a gente estava conversando sobre isso, de várias empresas, grandes empresas. Hoje se anunciou, entrou com... O nome da tempo era concordata, né? Agora é recuperação judicial. Que é o grupo Pão de Açúcar. Tá vendo? Com a baita potência. Isso. Quantos anos de mercado? Nossa, nem fala. Quem foi Abílio Diniz? Entendeu? Então, assim, se você e eu, como empresário, não sentar para aprender, vamos ficar para trás. É sempre assim. As coisas mudam, sabe? Quanto na sua época, quando você começou a internet, era forte? Você vendia muito pela internet? Nem computador existia. Era muito tete a tete. Agora, você fala assim, poxa, eu preciso melhorar nessa parte. Você, primeiro, é ter o conhecimento do que você precisa fazer. Segundo, é buscar quem pode te ajudar a fazer isso. Então, eu acho que nós precisamos ter muita humildade em saber que a gente não sabe tudo. E nunca vamos saber. E outra coisa, exemplo, sonegar é crime, mas você aprender a lidar com a lei para aquilo que o imposto pode favorecer, às vezes é um KNAI que você muda. Às vezes você está faturando por um KNAI, você está pagando a 30% de imposto, 32%. Você muda um KNAI por a mesma coisa, que é legal você fazer, você vai pagar 15%. E como que você vai descobrir isso? Sentado dentro de uma sala, você não vai descobrir isso. Agora, se você sair da sua mesa, for buscar conhecimento, buscar quem pode te ajudar... Especialistas no assunto, consultorias... Exatamente. Então, isso faz a diferença, sabe? A gente não pode ter orgulho. Já venci, já sei tudo. Não sei. E preciso... A velocidade que o mundo muda hoje, né? Até você pega o pessoal falando aqui das gerações passadas, né? Que é a geração da agricultura, depois geração industrial, algumas coisas assim. O tempo que as coisas evoluía e quanto tempo as informações chegavam. Hoje, com o mundo digital... Exato. Antigamente você falava de décadas, hoje você fala... Tem uma pesquisa de que dias, diz que... E olhe lá. Que em 7 anos, daqui 7 anos, tudo vai ser diferente do que a gente está vendo hoje. E acredito. Entendeu? A média agora, para as coisas mudar, é 7 anos. Do jeito que você está vendo o mundo hoje... Em 7 anos. Eu ainda tenho dúvida se não é menos, Danilo. Você pega esse mundo novo aí da IA, por exemplo. Nossa, hoje o pessoal está postando vídeo que você não consegue identificar se é verdadeiro ou falso. Vai colocar eu lá falando, eu vou ter dúvida se é eu mesmo ou não. E é verdade, cara. Você tem acompanhado esse negócio da guerra? Sim, um pouco. Você viu tanto de fake news que tem, tanto de vídeo que é falso, o pessoal... postando como se fosse... E é difícil você compreender se realmente é verdadeiro ou não. Então, eu vejo assim, que a gente precisa buscar o conhecimento o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E para mim, o conhecimento, ele tem que ser... A gente tem que perseguir ele. Eu falo que até que a gente tem que ficar cada vez melhor no seu próprio negócio, né? Você tem que cada vez mais se aperfeiçoar. Sim. Não ficar engessado. E até a gente falar aqui um pouquinho do assunto que você falou um pouquinho atrás, essa coisa do empresário, né? Empresário, família, que às vezes eu tenho uma certa dificuldade do famoso ponto de equilíbrio. Que eu falo aqui, não somente ponto de equilíbrio na empresa de quanto você precisa vender para ter o ponto de equilíbrio. Eu falo de você de ponto de equilíbrio como pessoa. Porque é de você, o empresário, conseguir fazer esse meio de campo com o mundo empresarial, com a tua empresa, e com o mundo de família, igreja, parte social. Como que você vê isso? Para você conseguir fazer essa dança dos pratos ali, dança das cadeiras. Cara, eu aprendi uma coisa nesses últimos anos. Primeiro é dizer não. Você sabe que tem estudo sobre isso, né? É. Saber dizer não. Tem que saber dizer não, Lárcio.
é assim, ó. Como é que funciona para as coisas dar certo? Bons acordos. E você tem que ter sua agenda. Quem não tem agenda, vira a agenda de alguém. Então, Nossa. falo para você. Peraí, repete essa frase. Essa é forte. Essa eu não usei, não. Como que é? Quem não tem agenda, vira a agenda de alguém. Se você não Essa tem é uma forte. agenda bem estruturada, Lars, você vai virar a agenda de alguém ou de algo. Sabe por quê? Você vai estourar num tempo no trabalho, ou você tinha que chegar mais cedo no trabalho e você não vai conseguir porque você dormiu mais tarde ontem. Você não vai conseguir. A verdade é essa. Sabe uma expressão que é muito normal hoje em dia? E aí, tudo bem, Lars? Tudo, tô na correria hoje. É ou não é? Ai, carapuça serviu. Hoje eu tô na correria. Mas a verdade, Lars, é que assim, ó. Por que comecei falando que você tem que saber dizer não? Se você tem uma agenda, se você tem um compromisso, cara, se você tem um compromisso hoje com a sua família, e aí no trabalho deu um problema maior, e você fala, pô, e aí? E aí? E é um não? Ou você vai falar não pra sua família? É um não. De um lado pro outro é um não. Você vai ter que falar não pra alguém. Pra alguém, entendeu? E aí que eu falo que a estrutura começa a ruir, porque falta comunicação entre o marido e a mulher. Entre o marido, a mulher, o pai e o filho no negócio. Porque eu conheço muitos empresários, você deve conhecer também, que os filhos não querem assumir. Não Sim. querem assumir o negócio. Por quê? Toda vez que o pai chegou em casa para falar do negócio, o serviço hoje foi uma porcaria. Porque fulano, porque ciclano, porque isso. Se eu levar isso desse jeito pra... Você acha que eu tenho problema aqui? O empresário que fala que não tem problema tem uma coisa de errado, né? Ele é o problema, então. Como é que eu levo isso pra Melissa e pro Henrique quando eu chego em casa? Por mais que eu tenha problemas aqui, o problema tem que estar aqui. A gente precisa pôr as coisas dentro da caixa, sabe? Você gosta de tudo organizado ou desorganizado da sua empresa? Organizado. Se você deixa suas coisas para fazer desorganizadas, vai dar ruim. É isso, é a questão, Lars. Quando a gente acha que só minha caixa de e-mail tem que estar organizada, o resto da minha vida pode estar e que eu me viro, vai dar ruim. Vai dar ruim, entendeu? Então, assim, a nossa vida precisa ser organizada. Eu cobro muito dos vendedores aqui a organização. Falo assim, um bom vendedor, ele parte de ser organizado. Como é que você vai fazer um follow-up, Lars? Um bom follow-up, se você não sabe qual que é o cliente que entrou na segunda-feira? Não tem como, cara. Então, o jeito que você faz uma coisa... Você faz todas as outras. Você faz todas as outras. Se você é aplicado dentro de casa, você é aplicado no serviço e você é aplicado no que você faz. Se você é desleixado em casa, você é desleixado no serviço, é assim, ó, uma coisa, do jeito que você faz, você vai fazer todas as outras. Então eu acredito nisso. Eu acredito que primeiro a gente precisa aprender a dizer não. Se você tem um compromisso, vai no seu compromisso. É claro que exceções, Lars, existem. Mas a exceção não pode virar regra. O problema é que eu convivo com muito empresário que a exceção vira regra, sabe? E outra, como você disse no início, são momentos diferentes para pessoas diferentes. Você tem que ter um combinado muito certo dentro de casa. Talvez seu momento agora é de ralar até tarde, cara. Só que esse momento é tipo, olha, nós vamos ralar aqui até tarde, eu vou manter até tal período. Quando chegar, sei lá, 1 ano, eu vou reduzir para tanto, entendeu? Mas tem que participar a família, né? Tem que participar. Não Que pode às ser, vezes a empresa é minha, a família tá à parte. Não, é tudo junto. Compartilhar. É compartilhado. E os acordos precisam ser bem definidos. Por quê? Se a sua mulher sabe, Lars, que você tá num propósito de atingir uma meta tal, e para isso você vai ter que trabalhar até tal hora, e ela confia, e você também demonstra que você tá trabalhando, que você não tá na rua, entendeu? Que você não tá na bagunça, vamos dizer assim. Essa é a verdade também, é jogar limpo. Pô, cara, pode ter certeza que sua mulher vai contigo, cara. E teus filhos também. Mas tem que ser claro, transparente. É a comunicação que às vezes não é dita que atrapalha muito o casamento e o negócio. Dentro de um negócio, você sabe muito bem disso, quando a maioria das coisas que a gente vai ver que está dando errado, não é porque você não tem o equipamento, não é porque... É a comunicação. É a comunicação entre o comercial e a logística, a comunicação entre a logística e o financeiro, é a comunicação entre o cliente e você.
comunicação. Então, assim, quando a comunicação não é bem feita, pode ter certeza que vai estourar dos outros lados. É assim que eu penso. E você enxerga isso como muito uma forma cultural do brasileiro, do mundo empresarial? Vou falar do Brasil, né? Do brasileiro, você tem essa visão de uma certa cultura? Ou, na verdade, nós não temos cultura empresarial e se aprende tudo meio sabe que eu acho que na marra? É que eu acho que o brasileiro, cara, ele tem que fazer acontecer e ele não tem muita... O governo não é que vai te ajudar, ele vai te atrapalhar, entendeu? O governo tá aqui, ele vai te atrapalhar, não é que ele... Ah, não, o governo... Não, ele vai só te atrapalhar. Quando você... A maioria das pessoas que eu conheço, por exemplo, não foram pessoas que... vamos fazer um plano de negócio? Vamos estruturar aqui, sabe? Não, vamos para dentro, vamos fazer acontecer e lá a gente vê como que faz. Então, assim, o empresário é um sobrevivente. Um herói. É um herói. Porque, assim, esses dias eu falei com uma pessoa, ele falou, não, eu tô começando um negócio e daqui a um tempo eu quero estar mais tranquilo. Aí eu falei, não. Não, porque agora eu tô me preocupando muito com o salário, mas daqui a um tempo eu falei, não, as coisas vão aumentar e você vai ter mais funcionário, a empresa vai crescer e no final das contas você vai pensar, preciso pagar as contas. Então, assim, é até difícil, né? Eu não posso generalizar nada, né? É muito difícil. Mas eu acho toda que regra tem sua exceção, né? Eu acho que o empresário também, cara, ele tem que batalhar muito para chegar onde tá e eu acredito que não é fácil. Não posso julgar, por isso que eu acho que a gente tem que buscar o conhecimento sempre. Então, eu até falo muito dessa parte cultural, que eu lembro, nessa época eu comentei foi na Marabras, é uma empresa que eu tenho o máximo carinho, infelizmente também agora está passando num momento difícil, mas lá eu trabalhava com o pessoal, que o pessoal falava assim, vou trabalhar até meus 40 anos, depois eu vou abrir minha empresa. Falava? Falava. Assim, eu vou abrir minha própria loja, então eu só vou trabalhar até os 40. A impressão que se dá que o empresário não trabalha. A gente... Verdade. Não, mas você pega, porque assim, é importante a gente falar isso, porque às vezes o pessoal escuta assim, mas cara, eu fui CLT, eu tenho muito mais tempo de CLT do que de empresário. Só no mundo de venda de imóveis. Eu tenho 17 como empresário e 33 vendendo imóveis no geral. Então tá ali meio que dividido. Só que antes disso eu fui office boy, eu fui motorista de empresa de confecção lá no Bom Retiro, lá dos coreanos, entendeu? Fui o veloquista. Então a gente tem história. Então eu tenho muito mais tempo de CLT do que de empresário. Então, por isso que eu falo da cultura, que às vezes a cultura do brasileiro quer que o empresário não trabalha, que ele vive meio que nas custas do empregado, é um explorador. E pra gente a gente que vive na pele isso, e já viveu nos dois lados, a gente fala que o empresário é um herói. Só que, não sei se você tem essa mesma visão, me dá a sua opinião, porque o empresário é muito criminalizado no país, no Brasil. Tanto que você não tem uma cultura de estudos, de se preparar já as crianças, adolescentes, para ser empreendedor. Eu acho que sim, o empresário ele tem essa, vamos dizer assim, essa má fama, né? Assim. Mas, cara, de verdade mesmo, eu acho que é uma cultura ruim, assim, até porque assim, o governo atual, o governo que a gente tem, e é o governo que mais tempo ficou aí nos últimos anos, né? Ele não quer. O governo não quer que as pessoas estudem, não quer manter as pessoas ali debaixo das asinhas alienados. Dele. Exatamente. Mas eu vejo assim também, Laércio, eu acho que nada pode ser desculpa para aquela pessoa que quer de verdade. Quem quer fazer acontecer... Você concorda comigo? A gente falou aqui, mais uma vez, do Flávio Augusto, né? O cara saiu da periferia. Ele não tinha nada. E fez acontecer. Você, eu conheço um pouco da sua história, você não tinha nada, pelo que você me conta, quando você foi morar com a Rose, não tinha nada. E você fez acontecer e faz acontecer. Então, eu acredito muito numa cultura de autorresponsabilidade. Aquele que fica se vitimizando, e outra, Lars, eu penso assim também, se eu for ficar dando ouvidos para que todo mundo tá falando, que o empresário, que isso, que aquilo, cara, você não caminha, você fica louco. Então, assim, eu
vou partir de um ponto onde quem quer empreender, quem quer fazer um negócio acontecer, cara, deixa falar o que for. Deixa a cultura, deixa que... Foca naquilo que você foi chamado para fazer, naquilo que você sabe fazer e vai, entendeu? Uma coisa muito interessante, né? Esse ano é ano de eleição, né? E que você ouve muita gente falando, esse ano tá difícil porque é um ano de eleição. Copa então do Mundo. Copa do Mundo. Para de desculpa. Guerra. Cara, tá difícil pra quem? Não tem gente ganhando dinheiro? Não tem gente A gente acabou de crescendo? falar da pandemia. A pandemia teve, infelizmente, várias empresas que quebrou e teve empresas que decolou. Decolou. Só que assim, Lércio, o cara que quer ser empresário de verdade, não olha pro lado. Não fica ouvindo o mimimi das pessoas que querem realmente só te sugar. Agora, se você quer fazer acontecer, você não foi contra tudo, contra todos? Sim, totalmente. Você não foi contra? E você não venceu? E você não está vencendo? Eu falo que até isso aqui, né? Que tem aquela coisa do matar um leão por dia, né? Então eu falo que o mundo empreendedor não tem essa que você já foi, que você já venceu. Porque assim, eu falo que a vida é feita de metas. Sim. Então, qual que é a tua meta? Todo mês é a mesma meta? Quando você atinge uma meta, o que você tem que fazer? Vamos fazer igual a Dilma, vamos dobrar ela. Quando chegar lá, a gente dobra. Mas qual que é a meta? Você não... Como tem uma historinha assim, né? Que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, que é da Alice no País das Maravilhas, né? É a frase. A gente tem que saber qual que é a meta, onde a gente quer chegar, para galgar cada vez. Tem uma historinha que é um ditado chinês, que se você quer fazer uma caminhada de 1.000 quilômetros, o que você tem que fazer? Dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. E é um passo de cada vez. Não adianta a gente querer atropelar os processos, a organização. O nosso ponto já está ali mostrando ali que já deu. Você fala, hein, Danilo? Já deu uma hora já, cara. Então vamos agora para nossas considerações finais. Cara, se deixar, a gente vai ficar aqui até as 10 da noite. Fácil. E aí? Esse a gente está fazendo um Remember. Depois, caramba, uma hora passou voando. Passou. Vamos ter próximos episódios? Eu acredito que sim. Primeiro passo a gente deu, ué. Boa! Você não falou do primeiro passo? Quanto tempo a gente tá falando que vai fazer? Nossa. Faz um tempinho, mas a gente deu o primeiro passo. Eu tomei uns tapinhas na cara aqui hoje, viu? Os carapuços assim, viu? Pesado. Mas assim, Lércio, obrigado por ter vindo até aqui, cara, fazer qualquer coisa com você é muito legal. E relembrar aqui do Elos foi algo muito, muito bacana para mim. Espero que a gente possa realmente continuar, voltar a trazer as pessoas para conversar, sim, né? Legal. Trazer os nossos convidados, talvez alguns convidados daquela época também seria bem bacana. Continuar o Remember aí, né? Eu quero agradecer aqui também a Wave, que patrocinou e nos ajudou a produzir esse episódio. Show! A Wave é uma empresa de marketing que cuida do marketing da CTS. Agora eu vou puxar pro lado. Faz o merchan. Vou fazer o merchan. Eles cuidam do marketing da CTS. Se você ver a página da CTS, hoje a gente tá quase chegando a 10 mil seguidores para uma página de coleta de lixo. Vamos dizer assim. Quase 10 mil para uma página assim, bem segmentada, vamos dizer assim. Então o trabalho é muito bom. Peço que vocês sigam a página deles. Se você precisa de um trabalho desse, conta com o pessoal da Wave, tá bom? Um abraço pro Vitinho, que tá aqui, ó. Eu tentei ser discreto, mas o Laércio não é nada discreto. Eu não consigo, eu tentei resistir, mas não teve jeito. Ele que era o nosso ponto que tava falando. Lécio, suas considerações finais, se você puder deixar um recado para as pessoas que nos ouvem, o que você falaria para elas hoje? E se fosse elas, o que você deixa de recado final aí? Primeiramente, né, Dani, gratidão aqui, esse foi um momento muito bom aqui de estar relembrando esses 6 anos aí que praticamente, né, atrás que a gente começou a fazer esse trabalho aqui com o Elos, que foi uma coisa meio no improviso, pro período, porque estava acontecendo, e assim, a gente não olhou para as dificuldades, né? Eu acho que foi aqui e a gente simplesmente fez. Melhor feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito. Mas eu tenho uma frase que eu carrego muito comigo, que eu falo assim, ó. Nada, nem ninguém é tão bom que não possa ser melhorado.
Então, acho que cada dia da nossa vida a gente pode melhorar um pouquinho mais, que é meio que a filosofia japonesa, né? Kaizen, que é a melhoria contínua. Então, toda a vida a gente tem que ser melhor, seja sempre melhor. E você falou uma coisa muito legal, assim, de não olhar para o lado. Mas, assim, não olhe para o lado, às vezes tem um costume, às vezes, de olhar muito para trás, quem está atrás de você. E não olha para quem está para frente. Então, a gente tem que se inspirar em pessoas que estão tendo resultado. Exato. E é muito legal isso também, que às vezes hoje você vê, né, principalmente se a molecada aí no YouTube, tudo mais assim, você vê pessoas super jovens, né, igual você falou dos meninos, do Vitinho, o Quinha, que é meu filho, também faz parte lá também, meu gatinho. Puxa pro seu lado agora. Puxa pro meu lado agora também. A Jamie lá, essa molecada, tá voando. Então, são, sabe, não tem essa coisa assim, ou de idade, ou de classe social, não importa, olha pessoas que estão tendo alguns bons resultados e se inspirem em pessoas que estão progredindo, estão evoluindo. E uma coisa que você falou muito importante também, essa coisa da prosperidade. A gente olha muito essa prosperidade em dinheiro, né? E uma vez eu escutei uma frase assim, que falava pelo cara que a única coisa que o cara é um miserável. A única coisa que ele tem é dinheiro. E a prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. A prosperidade, o significado dela é a ausência da necessidade. Então, que a gente seja realmente próspero e que a gente sempre tenha sempre a ausência de necessidades na nossa vida em todas as áreas. Sabe? Que você seja bem próspero no seu casamento, na sua família, com seus filhos, na sua vida religiosa, na sua empresa, em todos os momentos. Mas não quer dizer que você tem que ser um rico milionário, e sim que você seja próspero e, acima de tudo, com a presença de Deus, que sem Ele nós não somos nada. Puta, muito bacana. E o meu recado final para você que nos assiste é o seguinte: se você parou de fazer algo que você fazia bem, volte a fazer. Simples assim, volte a fazer. Se você aprendeu a fazer uma coisa e faz bem, faça. Não espere o momento perfeito, apenas faça. Gente, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui nesse episódio de Remember, do Elos. Obrigado, Laércio. Valeu, meu parceiro. Até a próxima. Até a próxima. Fé em Deus. Até mais, pessoal. É isso aí. Valeu, gente. Tchau.